Réu é quem? Não contesta. Revelia, pessoal. Nosso objetivo aqui é desenhar os artigos 344 a 346 do Código de Processo Civil. A revelia é um instituto muito interessante e você vai responder de forma curta e grossa. Quem é réu? Quem não contestou. Quem foi intimado para trazer a sua contestação, naturalmente vai ser o réu, e ele tinha o prazo de 15 dias e não se manifestou de forma intempestiva. Tá? Ou se manifestou, inclusive, e não juntou a procuração, depois o juiz reconheceu que faltava ali, tinha um defeito de representação processual. Bom demais. O que você precisa saber, portanto, sobre revelia para a sua prova, né? Vamos lá. Primeiro, né? Revel é quem não contesta. Tá? Não tem segredo. Revel quem não apresenta contestação. Tá. Show. Aí vamos lá. Nós temos que discutir os efeitos que a revelia geram para o processo. Afinal de contas, o principal instrumento de defesa da parte ré é a contestação. Então significa dizer que é um ato de rebeldia, um ato de não estou nem aí para o processo. Tá, isso vai impactar de alguma forma? Com certeza vai. Tá? Então nós vamos discutir agora quais são os efeitos. O primeiro e mais importante efeito, né, e são vários os efeitos, mas o mais importante de todos eles, é o quê? É presumir, é a presunção de veracidade dos fatos. Ou seja, se o cara não está nem aí, significa dizer que, na verdade, aquilo que está sendo dito, né, o cara está acusando, o cara ficou quieto, significa dizer que aquilo que está sendo dito pela parte autora é verdade. Então, eu vou presumir que os fatos são verdadeiros. Tá? Cuidado, já vi questão dizendo que é presunção do direito. Não, direito não se presume, se discute, né, se mostra o que, né, ou se convence, se você quiser, né, o que se presume são fatos. Tá, presunção dos fatos. Claro, outro ponto, essa presunção aqui, ela é relativa. Por quê? Porque ela vai admitir eventual prova em sentido contrário, ela não precisa ser obrigatoriamente seguida pelo juiz, você vai entender que existem algumas circunstâncias em que isso não se dará. Tá bom? Beleza, pessoal. Outro ponto importante, né? A partir do momento em que nós temos, né, a revelia, nós faremos com que o processo caminhe, certo? Faremos com que o processo caminhe simplesmente pela sua publicação do ato, tá? Ou seja, vou colocar aqui, ó, que a fluência do prazo se dá, deixa eu ver se eu estou escondendo, vou esconder, se dá pela publicação. O que isso significa dizer, pessoal? O que isso significa dizer? Isso significa dizer de forma muito simples que se eventualmente o cara não contestou, ele foi réu e ele não constituiu advogado nos autos, né? Porque se ele constitui advogado nos autos, vai ter intimação pelo diário. Os prazos serão fluídos com a mera publicação nos autos. Eu não vou precisar ficar intimando ele, porque se eu intimei ele do ato mais importante para ele praticar e não praticou, eu não preciso ficar intimando ele do resto. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, nós temos a fluência de forma automática. Eu não preciso observar as regras de comunicação dos atos processuais para os casos aqui de revelia. Nós temos também o que se fala de preclusão temporal, que é a preclusão para o principal ato de defesa a ser praticado no processo. Ou seja, não posso mais contestar. Eu perderei a oportunidade de trazer a minha defesa. Tá bom. Então, os efeitos aqui estão e esses são os mais importantes. Tá? Agora tem um ponto legal. Né? Embora a revelia ela, né, denote essa rebeldia,
ela nada impede que nós tenhamos a participação posterior. Então, assim, não impede posterior participação. Tá? Então, eu posso começar a participar no processo. Eu posso juntar uma procuração e acompanhar. Eu posso, eventualmente, requerer alguma prova, certo? Não vou estar proibido. Só que, claro, eu vou ingressar no processo no estado em que ele estiver. Eu não vou poder voltar para me defender, certo? Isso é muito importante que você entenda. Tá. Show! Aqui nós temos as principais informações quanto à revelia. Só que eu quero destacar o seguinte. Esse principal efeito da revelia, que está aqui, ó, eu vou grifar, que é a presunção de veracidade dos fatos, este principal efeito aqui que eu pintei de forma destacada de azul, ele acontece como regra, mas em alguns casos não irá acontecer, e é sobre isso que eu vou falar nessa tela aqui agora. Ou seja, né, não haverá, olha só, não haverá presunção. Tá? Não haverá presunção. Em que situações? Primeiro, nós não teremos essa presunção quando nós tivermos, né, uma pluralidade de réus e um se defender. Tá. Pensa o seguinte, eu tenho lá, a situação descrita desse modo. Eu tenho um autor promovendo uma ação contra 2 réus. O que acontece? Esse primeiro réu aqui, ele foi revel, ou seja, ele não contestou. Então, naturalmente, nós teríamos, se eu olhasse só para ele, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Mas o réu 2 veio e trouxe a sua contestação. Provas, argumentos, contundentes inclusive. Não interessa se ele tem razão ou não. Aí, em relação a ele, eu não posso presumir. Como que fica presumir para um e não presumir para o outro? Não dá. Ou você presume ou você não presume. Então, no caso aqui, a contestação trazida pelo segundo réu, ela vai aproveitar para a defesa do réu rebelde. Ou seja, o cara se deu bem. É isso, não dá para presumir. Tá. Ainda, pessoal, nós não teremos essa presunção caso a demanda verse sobre direitos indisponíveis. Por quê? Porque um direito indisponível, ele não se presume, ele se prova. Direito indisponível requer a prova, não pode ser julgado por presunção. Então, por mais que haja o ato de rebeldia, ainda assim haverá necessidade de ser provado isso pela parte autora para que ela vença a ação. Terceiro, se eventualmente faltar um DOC indispensável. Tá? Existem, né, alguns tipos de demandas em que é necessário fazer uma prova tida como indispensável para, né, eu coloquei instrumento, a lei fala é necessário quando a petição não estiver acompanhada de algum documento que a lei reputa indispensável. Né? Vamos lá. Eu quero, por exemplo, discutir a propriedade. Propriedade se comprova, se eu quiser alegar a propriedade, eu comprovo ela mediante registro. Não posso ter o julgamento favorável mediante uma presunção. Ou eu venho pedir alimentos, faço um pedido de alimentos na petição inicial, o réu é revel, mas não houve declaração de paternidade. Eu tinha que ter juntado um documento que nesse caso era essencial, que era a declaração de paternidade, ou ter requerido isso incidentalmente. Então, se eu não requeri incidentalmente, ou melhor, não requeri lá, né, preliminarmente a declaração da paternidade, pessoal, e eu só pedi os alimentos e não juntei a declaração de paternidade, como que eu vou, na prática, exigir? Não tem como. Tá? Por mais que ele tenha sido revel. Dá para presumir verdadeiro, né, talvez o valor, talvez as circunstâncias, mas eu só posso conceder se ele for pai. Se eu não juntei a declaração de paternidade, não dá. Entende? Então tá ali o 3 também. E também se for verificado, no final das contas, que, poxa, aquela petição inicial tá meio fraquinha. Ela é inverossímil,
Inverossímil é aquilo que não é tão crível, assim, você olha para aquilo e você duvida se é verdade, tá? Ou ela está em contradição, ou contraditória. Diz uma coisa e nos autos, né, existem outros elementos ali que levam a crer, né, para caminho inverso. Importante dizer ainda, então essas são as 4 situações em que não haverá a presunção, mas é importante ainda dizer o seguinte, pessoal, né, eu vou marcar o não aqui, que nada impede, por mais que, né, você possa presumir que o juiz queira produzir uma determinada prova. Por quê? Porque é um ato de convencimento do magistrado. Então, ter a presunção facilita para ele, pode julgar, deve julgar? Não, deve não, pode. Se ele eventualmente entender, olhei para essa, fiquei desconfiado, tenho dúvida, ele tem que eliminar o estado de dúvida, mediante prova. Pode requerer prova. Perfeito? Portanto, está aqui para você esse ponto, é o artigo 345, né? E eu encerrei a parte aqui da revelia. Lembrando, nós vimos aqui, ó, 344 aqui, o 346 aqui, 345 aqui, e eu volto para a tela só para a gente revisar. Veja, pessoal, revela quem não contesta. Gera efeitos de presumir a veracidade, de influência dos prazos, preclusão temporal. Não impede posterior participação nos autos do processo. Ah, mas eu não terei a presunção de veracidade quando? Pluralidade de réus, direitos indisponíveis, faltar documento dispensável ou se for a petição inicial inverossímil ou contraditória. Ok? Curtiu? Deixa o seu joinha. Pessoal, lembrando que as notas que eu tenho feito aqui nos slides, todos eles são disponibilizados em todos os vídeos anteriores. O primeiro link da descrição é obrigatório você acessar, que é o meu Telegram, 0800, totalmente gratuito, pessoal. Não tem nem cadastro para você fazer, é só entrar no meu Telegram, tá bom? Bora para lá. No mais, continue acompanhando o projeto, se você estiver gostando, compartilha isso com alguém que esteja estudando o processo civil ou tenha dificuldade em processo, tá bom? Forte abraço e até uma próxima.